Com a saída de Jair Bolsonaro da corrida eleitoral, o cenário político brasileiro sofre uma transformação imediata e profunda. Por mais que ainda mantenha influência sobre parte expressiva do eleitorado, Bolsonaro não pode mais disputar diretamente a presidência, e esse vácuo abre espaço para novos protagonistas. É nesse contexto que Tarcísio de Freitas emerge como o grande favorito, não apenas por ocupar o cargo de governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, mas também por representar uma versão mais moderada e palatável do campo da direita, com capacidade de dialogar tanto com a base bolsonarista quanto com setores que rejeitam os excessos do ex-presidente. A ausência de Bolsonaro não significa ausência de bolsonarismo, mas sim a necessidade de que alguém traduza esse capital político em uma candidatura viável, e Tarcísio parece reunir as condições ideais para isso. O que torna Tarcísio um nome competitivo é a combinação de atributos pessoais e políticos que se ajustam perfeitamente ao momento. Sua experiência como ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro lhe deu projeção nacional, mas sua eleição em São Paulo, conduzida com discurso de gestor técnico e postura pragmática, consolidou sua imagem como político viável além do círculo bolsonarista. O eleitorado o enxerga como alguém que mantém os valores conservadores, mas que não se perde em confrontos ideológicos estéreis. Essa postura menos incendiária o diferencia do próprio Bolsonaro e lhe permite conquistar apoios mais amplos, incluindo de empresários, líderes regionais e até eleitores que não desejam um retorno direto ao estilo agressivo do ex-presidente. A saída de Bolsonaro da disputa não elimina seus eleitores. Pelo contrário, mantém no ar a expectativa de quem será o herdeiro natural dessa base. Muitos acreditam que Eduardo Bolsonaro ou outros nomes poderiam tentar ocupar esse espaço, mas nenhum deles tem o peso institucional e a experiência administrativa que Tarcísio já construiu. Além disso, o governador paulista sabe calibrar sua relação com Bolsonaro, mantém proximidade suficiente para não perder o eleitorado fiel ao ex-presidente, mas, ao mesmo tempo, procura se mostrar como uma figura independente, com capacidade própria de liderar. Esse equilíbrio delicado é essencial, porque a rejeição alta de Bolsonaro poderia ser herdada integralmente por qualquer candidato que se identificasse de forma irrestrita com ele. Tarcísio, no entanto, já vem se afastando desse risco ao adotar um discurso mais técnico, mais administrativo e menos polarizador. Outro fator que impulsiona Tarcísio é o domínio que exerce em São Paulo. Governar o estado mais rico e populoso do país garante não apenas visibilidade, mas também recursos políticos e econômicos para articular uma candidatura nacional. Projetos de infraestrutura, avanços em segurança pública, iniciativas na área de saúde e educação são constantemente explorados como exemplos de gestão eficiente. A comunicação oficial do governo paulista tem destacado resultados e construído uma imagem de gestor moderno, alguém que entrega. Em um cenário eleitoral no qual a confiança do eleitor está cada vez mais ligada à percepção de eficiência administrativa, isso se torna uma vantagem considerável. E como São Paulo costuma ser termômetro político, um bom desempenho no estado serve como trampolim para ampliar sua projeção nacional. A comparação direta entre Tarcísio e os possíveis adversários também joga a seu favor. No campo da direita, a ausência de Bolsonaro fragmenta possíveis candidaturas, mas nenhuma delas consegue se aproximar de seu peso. No campo da esquerda, Lula segue como figura central, mas enfrenta dificuldades naturais de usura de governo, problemas econômicos, insatisfação com políticas públicas, desgaste em setores empresariais e resistências históricas em alguns segmentos sociais. Tarcísio pode se apresentar como alternativa viável justamente nesse meio termo, alguém capaz de atrair tanto a base conservadora quanto parte dos indecisos que não querem nem o retorno do petismo pleno, nem o radicalismo bolsonarista. Sua narrativa se constrói a partir da ideia de renovação sem ruptura. Representa uma direita mais jovem, mais pragmática, que mantém valores tradicionais, mas promete diálogo e estabilidade. Há, é claro, desafios a serem superados. O primeiro deles é não ser reduzido à figura de Bolsonaro moderado. Esse rótulo pode ser explorado por adversários para associá-lo automaticamente à rejeição do ex-presidente. Para vencer esse risco, Tarcísio precisa reforçar sua própria identidade, destacando sua trajetória de técnico que se transformou em político, suas entregas administrativas e seu estilo menos beligerante. Outro desafio é a necessidade de expandir sua presença nacional. Apesar da força em São Paulo, ele ainda é relativamente pouco conhecido em regiões como o Norte e o Nordeste, onde o lulismo ainda é forte. Consolidar palanques regionais, estabelecer alianças com lideranças locais e conquistar espaço nesses estados será fundamental para que sua candidatura se torne de fato viável em nível nacional. Também pesa contra ele a necessidade de administrar expectativas dentro do campo da direita. A saída de Bolsonaro da corrida não significa o desaparecimento de sua influência, e Tarcísio terá que lidar com a sombra constante do ex-presidente.
Bolsonaro pode tentar impor condições, exigir participação em decisões ou até mesmo sabotar movimentos que não lhe agradem. Essa relação será um teste de fogo para o governador, que precisará equilibrar a busca por autonomia com a necessidade de não se afastar demais da base bolsonarista. Caso consiga administrar bem essa equação, terá dado um passo decisivo para se consolidar como favorito absoluto. Caso contrário, pode se ver envolvido em disputas internas que fragilizem sua imagem. Ainda assim, o momento é indiscutivelmente favorável. As pesquisas já apontam Tarcísio em posição privilegiada em cenário sem Bolsonaro, e sua aprovação em São Paulo reforça a percepção de que é um gestor capaz. A imprensa, o mercado e setores estratégicos da sociedade começam a tratá-lo como candidato natural da direita. E, à medida que o tempo passa e a ausência de Bolsonaro se confirma como definitiva, esse favoritismo tende a se consolidar ainda mais. A oposição tentará desgastá-lo, explorando problemas de seu governo estadual ou tentando associá-lo ao radicalismo do bolsonarismo, mas, se mantiver a postura que o caracterizou até aqui, firme, técnica e menos conflitiva, Tarcísio terá boas condições de resistir. No fundo, o que está em jogo é uma passagem de bastão dentro da direita brasileira. Bolsonaro, ainda que continue como figura influente, já não pode ser o protagonista do processo. Esse papel cabe agora a alguém capaz de unir sua base e, ao mesmo tempo, ampliar horizontes. Tarcísio, com sua trajetória recente e promissora, é o nome que melhor se encaixa nesse perfil. Sua força não vem apenas da ausência de Bolsonaro, mas da forma como construiu sua imagem política em paralelo, sem ficar totalmente dependente do ex-presidente. A saída de Bolsonaro, portanto, não apenas abre espaço, mas praticamente empurra Tarcísio para a condição de favorito. E, se não houver tropeços significativos, esse favoritismo pode se transformar em realidade nas urnas.